Olá, Advisors, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o programa Trigo no Coffee. É o primeiro programa gravado em 2025. Como vocês sabem, a ideia é sempre dar dicas, né, de carreiras, contar experiências. E a gente está aqui com o nosso parceiro, o Porto Bank, que nós lançamos um fundo recentemente de previdência. Estamos com o diretor executivo aqui, baita executivo, com muita experiência, o meu colega Carlos Goldin. Eu acho que vocês vão gostar bastante aí, e ele vai compartilhar as histórias aí bastante interessantes com a gente. Tudo bem, Carlos? Como é que estão as coisas? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui no Trigo no Coffee com você, Fusaro. Muito obrigado pelo convite. Ótima oportunidade de a gente poder compartilhar aqui com os advisors, com os corretores que também estão nos assistindo, um pouquinho sobre carreira, sobre desenvolvimento ao longo da carreira. Muito bom, é um prazer enorme hein, estar você aqui. Eu acho que é para nós aí realmente uma oportunidade muito legal, né, de aprendizado. E antes da gente começar e falar sobre as coisas aí profissionais, né, até para a gente esquentar um pouco, né, me conta aí, Carlos, aí, fala aí se é casado, conta um pouco da sua história aí. Você é de São Paulo, enfim, me dá uma geral aí, como é que é o Carlos aí. Vamos lá, eu sou carioca, eu nasci no Rio. Ao longo da minha vida eu já morei em vários lugares, porque eu já morei no Rio, já morei em São Paulo quando era pequeno, depois morei em Petrópolis, no interior do estado do Rio, morei 5 anos quando eu fiz a faculdade no ITA em São José dos Campos, depois em São Paulo, 2 anos nos Estados Unidos quando fiz MBA, depois voltei para São Paulo, então você vê que eu já morei em muitos lugares. Né? Muito legal. Mas sou carioca, moro aqui muito tempo em São Paulo, sou casado, né? Sou casado com a Samantha, tenho 2 filhos e eu virei pai velho. Então, apesar de eu ter 46 anos, eu tenho um filho que agora no mês que vem faz 3 anos, é o Daniel, e a Helena, que tem 7 meses, acabou de fazer 7 meses. Então, tenho aqui uma história bacana de ser executivo e estar construindo, talvez um pouco mais para frente, a família. Uma coisa muito bacana, eu conheci minha esposa por causa do mergulho. Legal. Né? Eu e minha esposa mergulhamos, e eu tive uma oportunidade de fazer uma viagem de mergulho para o Equador, para fazer um mergulho com a raia-manta gigante. E ela, depois de um outro momento... Como é que é? Mergulho com o quê? Com a raia-manta gigante. Isso é perigoso? Não, assim... Não. São raias que tem até 7 metros de... Tá bom, 7 metros de envergadura. Isso é super bacana. Essa foi uma viagem muito bacana também. E em outro momento, no final de 2016, ela fez uma outra viagem para o México. E nessa viagem tinham algumas pessoas em comum. Tá. Então, um dos nossos amigos em comum morava fora de São Paulo, e quando ele veio a São Paulo em 2017, a gente falou, poxa, vamos marcar alguma coisa, não sei o que lá, e aí por conta da amizade desse amigo em comum dessas 2 viagens, a gente acabou se conhecendo, né? Tá. Até por enquanto... Porque antes você só conhecia de vista, é isso? Não, a gente não se conhecia. Não conseguia. Foram viagens diferentes. Eu não fui pra viagem que ela foi, ela não foi pra viagem que ela foi. Entendi. Esse amigo em comum foi o Cupido, digamos assim. Entendi. E o mais curioso é que eu conheci minha esposa na minha casa. Porque esse meu amigo que ia marcar alguma coisa, eu falei, poxa, vamos sair, vamos fazer um churrasco na minha casa? Ele falou, mas eu tinha marcado com o pessoal da outra viagem. Entendi. Eu falei, não tem problema, traz o pessoal pra minha casa. E a gente, então assim, eu brinco que foi delivery, porque eu conheci minha esposa da minha casa, né? Obviamente, falando sobre mergulho, a gente começou a ter identificação, depois a gente começou a se falar mais, viajamos para mergulhar, e aí a nossa história começou. Mas você é jovem, você morou em vários lugares, aí, trabalhando ou você foi a família? Como é que é essa história aí? Quando eu era pequeno foi por causa da família, né, trabalhos do meu pai. Mas depois, como profissional, fui em vários lugares, né? Então, tanto para o ITA estudar em São José dos Campos, depois em São Paulo, fiz meu MBA fora, então muito por conta de trabalho também. No ITA você formou em quê? Eu sou engenheiro eletrônico. Isso. Não é muito fácil, né? Você passou em todas ou você ficou em alguma... Porque eu também sou engenheiro, só que eu talvez não seja tão inteligente, eu bombei 2 anos, né? Não sei se você passou em tudo no ITA? Eu fiz o curso em 5 anos. Foi em 5 anos? É difícil, mas acho que... Também acho que uma coisa que eu aprendi muito no ITA é o poder
do grupo. O poder de você aprender em trabalhar em equipe, trocar, um ensinando para o outro. Você morava lá junto com os amigos? Morava. Na dentro do ITA tem o que a gente chama de H8, tá? Que é o dormitório onde todos os alunos, ou 99% dos alunos moram. E isso dá um senso de proximidade, de companheirismo, de troca impressionante. Carlos, antes da gente começar, para variar, eu sempre esqueço do café, vou servir um cafezinho para você. Opa, afinal de contas, né? Nosso café aqui é bem sofisticado, aqui é uma prensa francesa, não sei se muda alguma coisa. Opa! Já sei que o pessoal vai dar risada, que eu bati no microfone aqui, quase eu destruí. Eu já tô vendo eles darem risada. Vamos brindar. Mas vamos brindar. Né? Ótimo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo café. 2025. Bom, você estava dizendo aí, antes da gente aprimorar um pouco esse lado mais acadêmico, você tem algum hobby aí? Como é que é? Eu tenho vários hobbies, assim. Mas eu acho que talvez os mais interessantes, pelo menos que as pessoas acham mais legal, mais diferente, é que eu sou piloto de avião. Pô, né? Que legal. É uma paixão minha pela aviação, que começou há muito tempo e eu comecei a materializar ainda na época do ITA. Eu tirei meu brevet em paralelo ao ITA. Isso foi, essa paixão por ser piloto tem alguma coisa a ver com o ITA ou você já tinha isso antes? Na verdade, eu tinha antes, já tinha antes. E eu fui viabilizando ao longo do ITA. Aliás, uma pergunta anterior, por que você começou e você escolheu engenharia eletrônica? Acho que é legal. É uma história... Porque eu fiz engenharia, a parte de elétrica é o que eu tomei bomba em elétrica e também em desenho industrial, que eu tenho alguma dificuldade aí, algumas coisas aí para manusear, quase que eu cortei a mão de um amigo num torno, mas isso aí deixa para outra... Mas diga lá. Eu vou começar respondendo uma outra pergunta. Quando eu decidi que eu queria ser engenheiro? Quando? Eu devia ter mais ou menos uns 4 anos e meio de idade. Por quê? Porque meu pai e meu tio estudaram no ITA. Tá? E quem estuda no ITA tem um senso de corpo, de união muito grande, tanto que a cada 2 anos existe até um encontro. Seu pai era militar? Não tem. Não. Tá. Mas existe um encontro, né? Que chama Sábado das Origens, e que os itianos geralmente vão e reencontram as diferentes turmas. E eu me lembro que eu fui quando era pequeno. Então eu fui lá em São José dos Campos, no próprio ITA, e desde aquele primeiro momento eu comecei, né, obviamente meu pai falou, não, porque é uma das melhores escolas, né, seu papai estudou aqui, então você começa aquele negócio e fala assim, poxa, se é isso e é uma das melhores escolas e eu quero o melhor para mim, poxa, é isso que eu quero fazer, né? E é interessante que naquele momento eu não sabia o que era engenharia, não sabia o que era faculdade, mas eu acho que aquilo criou uma visão para mim de futuro, e a partir dali eu fui ao longo do tempo, começando a partir daquela idealização, eu fui construindo. E talvez no metade, naquela época chamava primeiro grau, né? Eu fui começando a descobrindo o que era engenharia, o que era faculdade, que de fato o ITA era uma faculdade diferenciada, e comecei a construir a minha trajetória em busca desse objetivo. Entendi. E vendo que as minhas habilidades, as minhas capacitações estavam ligadas a isso. Então eu coloquei esse desafio, fui construindo essa trajetória. Nessa época eu morava em Petrópolis, no interior do estado do Rio. Fui estudando por conta, né, para ter a minha complementação, para depois fazer o vestibular, passar e ir para o ITA. Então eu acho que uma coisa bacana na minha carreira, né, de botar-se um objetivo para frente e construindo ao longo do tempo os caminhos para galgar esses espaços. Entendi. Então eu acho que isso foi uma coisa bacana que trouxe esse objetivo aqui de fazer o ITA. Legal, quer dizer, então teve um pouco da influência do seu pai, né, que acabou... Ficou pelo exemplo, né? Pelo exemplo, né? E aí, mas assim, quando você falou, poxa, legal, acho que é isso que eu quero, muito bacana essa questão de você traçou o caminho, né? E quando você decidiu, assim, não sei se seu pai é eletrônico ou não, porque o IPTA, se não me engano, tem aeronáutica, tem outras também, né? Como é que foi essa escolha? Para ser bem sincero, eu acho que ao longo do tempo eu fui vendo, e aí tem um pouco do exemplo do meu pai de ter sido eletrônica, mas também uma questão do desafio,
porque eu sei que eletrônica era um curso disputado, um curso difícil no ITA. E aí eu fui Você pegou o mais difícil, é isso? Não sei se foi porque era o mais difícil, mas eu acho que eu gostava muito de aviação, mas no fundo acabei escolhendo eletrônica. Eu acho que teve um pouco de influência, sim, né, do que eu via no meu pai como um exemplo de forma de raciocinar, do trabalho que ele fazia, que ele lidava bastante com automação de processos, automação de sistemas. Então eu acho que foi uma coisa bacana que me deu um norte. E a partir daí eu fui construindo esse meu objetivo e galgando o caminho para chegar lá. Legal. Agora, você nasceu em que lugar no Rio? Você nasceu em... Eu nasci no Rio de Janeiro. Não, eu nasci no Rio de Janeiro. No Rio mesmo, na cidade do Rio. No Rio mesmo, na cidade do Rio. Você é carioca. Eu sou carioca. Mas você não tem muito sotaque, acho que foi por causa dessa migração aí, né? Eu já passei por tantos lugares, né? Mas se você me perguntar, eu ainda vou falar esqueci o isqueiro na esquina da escola. Então, assim, você vê que ainda puxo o X, na verdade. Entendi. Muito bom. E aí você estava falando do seu hobby, de ser piloto? Então, eu sou piloto e também eu gosto de mergulhar. Então, eu acho que eu gosto um pouco dos extremos. Entendi. Né? É aquela pessoa ideal para fazer um seguro de vida, né? Pilota e faz, é isso aí, né? E você nega na Porto, não? Não. Mas agrava, né? Entendi. E aí você, me conta um pouco dessa história de piloto, como é que é isso aí? Essa é uma história muito bacana também, porque eu tinha o objetivo, tinha o desejo, né? Gostava muito da aviação e tinha o objetivo de ser piloto um dia. Não tem nada a ver com o ITA em si. O ITA, inclusive, deixa muito claro que eu falo assim, se você quer ser piloto, você vai para a AFA, né? Aqui é um curso de engenharia. Mas, em paralelo, eu comecei a fazer toda a parte teórica, né? E fazendo curso, fazia a prova. E quando eu ia começar a parte prática, que é a parte talvez mais cara, porque tem um investimento maior, aconteceu uma coisa muito bacana. Mas você não queria ir para a AFA, por exemplo? Não, eu queria fazer também. Eu queria fazer engenheiro, fazer engenharia, ser engenheiro. Tá bom, legal. Mas eu acho que o fato de eu ter uma carreira não me impediria de ter como um hobby, né? Uma coisa que eu adoro, que é a aviação. Tá, legal. E foi interessante porque nesse meio tempo eu participei de um concurso de uma revista de aviação, né? E esse concurso era para escrever uma matéria para eles. E eu escrevi uma matéria super bacana, etc. E eles me ligaram um dia e falaram, você ganhou um concurso e como prêmio você tem o direito de fazer todo o teu curso, a parte prática, numa escola de aviação que fica no sul de Porto Alegre. Entendi. Né? Então, eu fiz nas minhas férias do último ano do ITA, nas minhas férias de verão. Que legal. Eu tirei meu brevet. Naquela época, pelo menos, foi em tempo recorde para essa escola de aviação civil, eu tirei meu brevet em 36 dias. Né? E estando pronto e sendo brevetado no mínimo por lei, né? Que era o mínimo obrigatório por lei naquele momento, que eram 35 horas de voo. Então foi uma experiência muito bacana, muito intensa, muito marcante, porque quando você bota muita paixão naquilo que você faz, né, eu acho que você consegue performar muito bem também. Que legal. E esse hobby aí você pratica com qual frequência? Eu acabei, quando eu fiz o MBA, eu acabei fiquei 2 anos direto fora do Brasil, e aí eu não consegui revalidar minhas carteiras. Quando eu voltei para o Brasil, a questão do trabalho, muita ocupação, eu acabei não revalidando. Eu fiquei um bom tempo sem voar. E eu brincava que agora que a gente está no começo do ano, sempre era aquele negócio, a minha meta desse ano é voltar a voar. E aí não conseguia. Minha meta desse ano é voltar a voar, não conseguia. Até que chegou um momento que eu falei, agora tem que ser, né? Então eu tinha um amigo meu que tinha, depois de ter umas conversas comigo, ele tinha começado a voar, e aí eu falei, vou pegar o lugar onde ele voa, eu não sei o que lá, e vou fazer o que precisa. Eu fui lá, revalidei minhas carteiras, e para mim foi muito legal, foi uma experiência muito bacana, mais ou menos uns 4 anos, poder voltar a voar, né? É algo que... E é interessante, porque todo mundo fala assim, nossa, mas é super difícil, tem que prestar muita atenção, e é verdade, você tem que estar prestando atenção em 4, 5 coisas ao mesmo tempo, mas sabe o que é interessante? Me relaxa. Que legal. Então, assim, eu saio de um voo que você fala assim, ele é cansativo, e geralmente mas ele relaxa. O voo que quando você pilota é quanto tempo? Depende. Tem voos de 1 hora, tem voos de 3 horas. Depende do que eu vou fazer. Você vai? Campo de Marte? Para onde? Eu saio de Jundiaí. Tá. E depende. Às vezes eu vou para Sorocaba, às vezes eu vou para Piracicaba, vai sempre Bauru. Sozinho, como é que depende. Assim, às vezes geralmente tem alguém do Aeroclube, né? Eu vou no Aeroclube de Jundiaí. Então tem alguém do Aeroclube junto comigo, mas
eu faço voo como piloto em comando. Já fui para o Santos Dumont, eu já posei no Santos Dumont. Legal. Já posei, já fui para Curitiba, já fui para vários lugares. Eu acho muito legal. Pô, que bom, bom. E aí, além de ser piloto, você falou que também mergulha, né? Como é que é esse negócio de mergulhar? É um mergulho sofisticado, né? Não também, é um mergulho simples, né? Eu também comecei na época do ITA, e foi uma coisa bacana, porque o pessoal da minha família, eu, meus irmãos, os meus primos, o meu tio, a gente se juntou para num final de semana, né? Meu avô ele tinha uma casa, morava em Cabo Frio. E a gente aproveitou um feriado prolongado para fazer o curso todo mundo junto. Então foi uma coisa meio família, né? Alguns seguiram depois, outros não, mas a gente fez o curso e foi uma coisa bacana que eu comecei a fazer. E depois, no trabalho, na época da BUS, a gente se juntou como um grupo e falou, vamos fazer agora o curso avançado. E aí a gente fez o curso avançado juntos em Angra dos Reis e Paraty, num feriado prolongado. E a partir daí eu continuei seguindo, desenvolvendo e fiz outras certificações, que é Nitrox, por exemplo, que é você mergulhar com mistura de oxigênio e nitrogênio diferente do ar. Até quanto é a profundidade? A minha habilitação vai até 40 metros hoje em dia. Tá? Eu já fiz um mergulho como batismo aí com um instrutor até 55. Poxa. Num naufrágio em Fernando de Noronha, que é muito bacana. Foi uma experiência muito legal. Mas a minha habilitação vai até 40 metros. Agora, né, entendi assim, você fez engenharia, procurou um pouco, quer coincidentemente ou não, um curso extremamente difícil. Aí você faz um curso de piloto e depois você faz um curso de mergulho, mas também um mergulho muito mais sofisticado, né? Então, isso também acho que mostra um pouco assim um perfil, me parece assim, que gosta de bastante emoção e também de muito desafio. É isso mesmo? Não? Eu acho que sim. Eu acho que eu gosto, como eu disse mais cedo, né, de botar um objetivo e depois ir trilhando, né, de criar os caminhos para trilhar. E eu acho que sim. Eu acho que eu gosto de desafios. Eu gosto de poder fazer a diferença. Poder botar uma coisa ali na frente e falar, putz, eu consegui. Tá? Então eu acho que sim, acho que ter esse desafio acho que é bacana. Acho que em muitos lugares, tanto na minha vida profissional quanto na pessoal, eu acho que teve muito essa questão de botar alguma coisa, um desafio e fazer. Tem disciplina mas também, sempre com responsabilidade. Tá. Assim, é que desafio, né? Buscar os parece desafios uma coisa não significa inconsequência. Muito arriscada. Não significa, não, qualquer coisa, etc. Não, mas sempre com responsabilidade, com Boa. Disciplina, para se buscar fazer algo diferente. Qual que relaxa mais? Você pilotar ou mergulhar? Ou são coisas diferentes? Acho que são diferentes. Eu acho que são bem diferentes. Agora, os dois têm uma coisa em comum. Eu costumo dizer que eu estou num mundo diferente. Então, eu acho que uma das coisas que também me ajuda um pouco a relaxar é saber que, olha, os meus problemas estão aqui na Terra. E eu tô lá embaixo da água, ou tô lá em cima. Os meus problemas não estão juntos Quando comigo você tá lá naquele embaixo momento. ou lá em cima, você tá pensando o que tá acontecendo no seu ambiente de trabalho? Ou você não passa? Então, eu acho que isso é que faz relaxar, entendeu? Legal. Porque naquele não dá momento, tempo, né? Não pode. Assim, eu tô focado em outra coisa. E por mais que você diga, olha, eu tô prestando atenção, eu gosto também de fazer mergulho em naufrágio, né? Então você fala assim, poxa, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que fazer aquilo ali. Mas, por mais que seja uma coisa que tenha uma certa carga de tensão associada, por que eu digo que isso me relaxa? Porque isso libera o meu pensamento, todas as coisas do dia a dia. E eu acho que isso é uma coisa importante para a gente poder se reenergizar. Eu acho que eu sou uma pessoa que me dedico muito ao que eu faço. Me dedico ao meu trabalho, no dia a dia, não tem, precisamos fazer, arregaça as mangas, vamos fazer, tá? Mas tem que ter momentos em que a gente precisa descarregar isso. Que a gente precisa ter um tempo para tirar os problemas da cabeça, tirar os nossos desafios do trabalho da cabeça, e isso ajuda a relaxar. Ou seja, contribui pra caramba para a sua qualidade de vida, para que você tenha aí vamos dizer assim, uma forma de ter uma vida um pouco mais equilibrada. Você acha que isso ajuda bastante, sem dúvida? Eu acho que é fundamental. Tá? Eu acho que se olhar a minha trajetória e o que eu já passei, eu acredito muito no modelo de work hard, play hard, tá? Então, assim, eu trabalho duro, mas também eu tento me divertir duro, né? Assim, no estrito senso. Entendi. Isso nem sempre foi verdade na minha vida, tá?
E eu acho que isso vem ao longo do tempo também com amadurecimento, né? E ao longo da carreira, você também vai começando a se desenvolver de uma forma em que você consegue lidar melhor, consegue delegar melhor algumas coisas, consegue trabalhar de uma forma diferente. E aí você vai realizando que é importante ter algum equilíbrio. Equilíbrio não é igualdade. Equilíbrio é uma relação em que a coisa se estabiliza. Então eu acho que isso é importante. Imagino assim, né? Você tá num avião, eu não mergulho muito menos piloto, mas assim, eu imagino que você deve ter determinadas situações, né? Onde você está pilotando, ou mesmo no mergulho, que você falou naufrágio, que é um negócio, eu acho que bastante complexo, né? Você acha que tem um paralelo que você faz assim com o estresse de trabalho, alguma coisa assim, ou não tem nada a ver? Eu acho que tem vários paralelos que a gente pode começar a pensar aqui. Por exemplo, eu acho que você tem a questão da disciplina, tá? Para você atingir algum objetivo, para atingir sua missão, né, o que você vai fazer, seja no trabalho, seja no voo, seja no mergulho, eu acho que você tem que pensar o que você vai fazer, né? Você precisa se organizar para fazer isso, ter algum planejamento. Sim. Não acho que a gente não planeja tudo na vida, tá? Mas acho que muita coisa a gente consegue planejar. E tem coisas que a gente pode dizer, eu não consigo planejar tudo. Mas quais são as contingências que eu tenho? Você pega na aviação. Sim, eu não consigo ter certeza que tudo sempre, 100% do tempo vai dar certo. Mas eu preciso ter na minha cabeça o que eu vou fazer se aquilo não der certo. Entendi. Né? Como eu vou reagir. Tá? Eu acho que essa questão que eu disse de colocar um objetivo, de pensar como é que eu vou chegar lá, de tentar superar com responsabilidade, né? Dentro de algumas formas. Assim, eu mergulho. Eu não posso ser inconsequente. Assim como eu acho que eu não posso ser inconsequente no meu trabalho. Certo. E não tem nada a ver que não ser empreendedor. Eu posso ser empreendedor e ser responsável, né? E acho que todo momento você pode dizer, olha, talvez eu não tenha todas as respostas. Eu não sei exatamente tudo que eu vou passar. Quando eu mergulho num lugar novo, eu não sei tudo que eu vou encontrar lá embaixo. Você já teve algum estresse, assim, seja na aviação, no mergulho, que, poxa vida, ou deu alguma coisa errada, ou sempre foi numa situação mais tranquila? Tem algum momento adverso, não? Acho que na aviação não, em mergulho também, assim, talvez 1 ou 2 momentos em que talvez eu tenha ficado um pouco mais apreensivo com alguma coisa, mas acho que nada que não desse para lidar, entendeu? E acho que não me lembro nada que disse assim, não, meu Deus, eu vou parar de fazer por causa disso. Tá? Bom, muito bom. Eu jogo tênis, então assim, é uma coisa um pouco mais simples. Às vezes eu quebro a raquete, né? Torço o pé, a coluna, né? Mas tá bom. Bom, muito legal, cara, assim, extremamente interessante aí. Mas falando um pouquinho da parte profissional, né? Você falou que é formado, e aí, enfim, como é que você começou a carreira? Porque você acabou indo, né? A gente brincava na minha época, engenheiro que virou suco, engenheiro que vai para o mercado financeiro. Eu também comecei com indústria, depois acabei indo também para consultoria, também depois para o mercado financeiro, né? E aí, como é que você começou assim? Você saiu do ITA e foi para onde? Bom, quando eu saí primeiro que, assim, eu acho que quando eu considero que o meu começo da minha carreira profissional foi dentro do ITA. Dentro do ITA. Tá? Porque, só vou fazer um parêntese rápido, porque eu acho que é legal. Então, eu comecei a fazer um trabalho junto com alguns professores de física dentro do ITA, né, para desenvolver simulações físicas usando um software lá, para fins educacionais. Tá, legal. E foi interessante que a empresa que representava esse software no Brasil me contratou, quando soube que o ITA estava usando, né, e me procurou, né, porque foi indicado pelos professores, e falou assim, será que eu não posso te contratar para você dar curso para professores de 2º grau e de escolas técnicas que estão adquirindo esse software, mas não sabem como usar? Legal. Então eu acho que para mim foi uma experiência que eu considero como trabalho, minha experiência profissional, essa primeira, porque me requereu aqui eu pensar, como é que eu vou falar lá com os professores, como é que eu vou criar uma apostila, como é que eu vou criar, e depois como é que eu vou lá dar este curso, desenvolver uma didática para poder fazer isso. Então, para mim, isso foi interessante, para mim marcou o primeiro momento em que eu comecei a pensar, de fato, como é que eu comecei a trabalhar de uma forma um pouco diferente. Mas aí, quando eu terminei o ITA, eu já fui direto para a consultoria. Então, no meu último ano do ITA, eu comecei a trabalhar na Booz, né, a antiga Booz Allen Hamilton, que depois virou Booz & Company, depois virou Strategy End, né?
Então eu participei da primeira turma de estágio da BUS. Então, a BUS não tinha um programa de estágio, no meu ano resolveu criar. Eu participei e foi muito bacana, porque o que me levou a trabalhar em consultoria naquele momento, né? Os principais drivers foram a oportunidade de eu fazer a diferença e resolver os problemas mais complexos das principais empresas, tendo desde o começo da minha carreira acesso a níveis mais altos dentro dessas empresas. Por quê? Porque quem contratava geralmente era o CEO, Sim. era o C-level, Sim. dizendo, olha, esses aqui são os problemas mais importantes que eu tenho, estou trazendo consultores para me ajudar. Então, a oportunidade de usar a minha capacidade analítica, o meu raciocínio lógico, para ajudá-los a resolver problema, né, num contexto sênior, foi uma das coisas que me chamou a atenção, né, para esse desafio. Então, eu já entrei como estagiário na BUS, Legal. Fiz o meu último ano, depois continuei. Você tinha alguma cadeira lá na BUS, assim, alguma indústria específica, alguma atividade específica, ou foi fazendo? Geralmente, na carreira de consultor, você começa generalista e ao longo da carreira você vai se especializando. Né? Então, eu fui a primeira pessoa a fazer... Bom, primeiro eu participei da primeira turma de estágio, então eu fui o primeiro a fazer a trajetória de estagiário a sócio na BUS. Legal. Isso foi quanto tempo? Eu fiz em 14 anos. De 14 anos saiu de estagiário para sócio. Isso, incluindo 2 anos de MBA no meio do caminho. Legal, legal. E aí o que foi interessante aqui foi que você começa como generalista e depois você vai se especializando, e nessa especialização eu trabalhei no ponto de vista de função, né, de tipo de trabalho. Eu trabalhei muito com programas de transformação, integração pós-fusão e trabalhos de organização. Tá. Em termos de indústria, eu trabalhei muito nas práticas de energia e de infraestrutura, incluindo aí transportes. Então foram práticas, inclusive, que eu de infraestrutura eu ajudei a recriar na BUS, e foi um trabalho muito interessante. Então trabalhei bastante nesses 2 setores. Legal. E aí depois como é que foi? Você foi indo, né? Como é que foi você parar aí no mercado financeiro? Como é que foi essa... Depois teve um momento em que a antiga BUS se juntou com a PwC, né? E depois de um certo tempo eu acabei saindo da BUS, né? E fui para a McKinsey. Tá. Passei alguns anos na McKinsey e tomei minha decisão de dizer, puxa, agora depois de tanto tempo em consultoria, tendo feito tanta coisa bacana, será que eu não tenho a oportunidade de trabalhar do outro lado? Como executivo. Né? Será que eu não virar a chave para ser executivo? E meu primeiro passo para fazer essa transição, porque tem uma coisa também, consultor, quando você vira muito sênior em consultoria, meio que está escrito na sua testa, né? Estratégia. Sim, né? Sim. Então, quais são os seus passos de transição mais natural? É você trabalhar em planejamento estratégico, né? Em transformações. O pessoal diz que o consultor ele só fala, mas fazendo ele não faz. Né? Então, mas é um passo dessa transição. Tá? E eu tive a oportunidade de ir para o Pátria, né, para Private Equity, legal. E comecei a trabalhar numa tese importante de investimento, né, e que tinha uma necessidade de uma transformação dentro dos setores de energia e infraestrutura. Como Chief Transformation Officer. O que é um Chief Transformation Officer? É justamente uma posição dentro do Pátria, que quando você tem no Private Equity, você tem agendas de transformação dentro dos clientes, das empresas que são compradas. Dentro das investidas. Exatamente, das investidas. Entendi, agora entendi. Isso é uma coisa interessante, por quê? Porque no Private Equity, quando você faz a aquisição de uma empresa, você tem uma agenda de crescimento, de transformação. Claro. Agora eu entendi, ficou então, claro. Eu vinha... Quer dizer, ele comprava como Private Equity uma empresa e você ajudava essa empresa a alavancar. Isso, exatamente. Legal. Tá? E depois eu recebi um convite para vir para Porto, né? E aí o convite foi para eu vir liderar os negócios de seguro de vida e previdência dentro da Porto. Que aí você teve o convite do Picanso. Exatamente. O Picanso também, para quem não sabe, tivemos o chefe aí em comum aí, né? O Picanso também trabalhou na BUS no passado. Também, né? E foi interessante porque ex-sócios meus da BUS, numa conversa com o Picanso, falaram desse meu desejo de fazer a transição, né, de consultor para executivo. Eu acho que tinha toda uma questão de perfil em que eles viam uma boa aderência do meu perfil, do meu estilo de liderança com o estilo da Porto,
e isso deu um match em que eu vim para Porto, inicialmente para liderar os negócios de vida e previdência. E tive a oportunidade, durante 3 anos, né, liderar seguro de vida, apesar de ter a contradição de eu ser piloto e mergulhador, né, do seguro de vida. Isso é omitiu, né? Fala a verdade, você não falou isso. Não, eu falei. E eu brinco aqui, tem o pessoal de aceitação me adora, né? Mas você pode fazer, por exemplo, o seguro de vida em outro concorrente, né? Não, mas na Porto mesmo, fosse na Porto mesmo. Né? Mas o mais tem importante... resseguro, né? Tem resseguro. O mais importante é que a gente aprendeu muito uns com os outros, né? Cuidava também de seguro viagem, seguro prestamista e previdência. E eu acho que foi uma grande escola, um grande aprendizado. Legal. E o que eu trouxe para esse momento? Eu nunca tinha trabalhado com seguro antes, mas esses meus quase 20 anos de consultoria, trabalhando em diversos setores, me ajudaram a desenvolver uma capacidade de aprendizado rápido, sim, de conhecer rápido e de fazer perguntas. E eu acho que essa é uma característica muito importante para qualquer profissional. A capacidade de desafiar, de pensar, ir além, né? Questionar por que eu estou fazendo aquilo ali, não para ser só questionador, mas dizer por que isso aqui é desta forma e por que não pode ser diferente, por que não pode ser a mais. Agora, nós engenheiros, Godinho, a gente sempre teve uma fama, assim, porque o engenheiro sempre foi um cara muito técnico, né, de uma forma geral, e assim, sempre tem uma visão muito mais cartesiana, vamos dizer assim, né, então a gente sempre teve, assim, um rótulo, primeiro que não, de certa forma, às vezes não estava muito com espírito muito empreendedor, né, em alguns casos. Esse foi um primeiro momento que a gente viu, mas aí teve outros engenheiros que também suplantaram isso e acabou. Mas o outro que acho que ficou um pouco é a questão do relacionamento, né? Fala, pô, o engenheiro às vezes é um cara muito mais metódico e tal. E eu tô vendo assim, você é um cara assim mais descontraído, fala bem, né? Assim, isso foi uma coisa que você desenvolveu ou você já era dessa forma, assim, um engenheiro mais diferentão? Sabe que não. E esse é o interessante. Porque quando eu era mais jovem, eu era tímido. E no meu convívio pessoal, eu ainda sou meio tímido. Tá? O que eu acho que foi interessante é que no final da minha trajetória do ITA e no começo da minha trajetória profissional, isso foi uma coisa que eu fui aprendendo a lidar, aprendendo a me desenvolver. Óbvio, teve muita estrada nesse meio tempo. Tá? Eu acho que as minhas experiências profissionais em consultoria me ajudaram muito. O meu MBA me ajudou bastante. Você fez o MBA eu fiz em Kellogg. Em Kellogg, tá. Kellogg, na Northwestern University. Resumidamente, o que você acha que mais contribuiu para você o MBA em Kellogg? Eu acho que, para mim, ele contribui bastante sobre o trabalho em equipe, trazer uma formalização, uma visão um pouco mais acadêmica, mas ainda que um viés prático, sobre muita coisa que eu via no dia a dia. Então, eu como consultor, interagi com muitas empresas, muitas pessoas, como é que eu botava um pouco de conceito por trás disso? Né? Então, me ajudava nisso. E eu acho que o networking também ajuda bastante. Então, são 3 elementos que eu acho que ajudam muito. E o fato de ter feito o MBA fora do Brasil, também toda a parte cultural de abertura de visão, relacionamento com outros povos também, né? Eu acho que tanto no MBA, quanto logo antes do MBA, eu fiz um projeto ainda pela BUS, em que eu fiquei 3 meses no Oriente Médio. Tá. Oriente Médio? Eu fiquei baseado em Dubai. Tá melhorando o seu perfil, né? Não, vai contando. Então eu fiquei baseado Espero que ninguém de nenhuma seguradora assista, mas vai falando. Não, eu fiquei 3 meses lá. Na Arábia Saudita, não? Não, eu fiquei baseado em Dubai. Em Dubai, tá. Mas você sabe que é uma coisa interessante, porque dá uma outra perspectiva de mundo. Tá? Isso abre os horizontes. E é legal porque a gente aqui no Brasil, a gente tem muito eixo de conexão com os Estados Unidos. Tradicionalmente a gente vê isso. Quando a gente vê o Oriente Médio, você tem uma conexão mais forte com a Europa. Sim. Então isso foi uma coisa interessante de abertura de horizontes, de conhecimento, que eu acho que foi muito legal também. E lá em Dubai, você fazia o que lá? Então eu fiz um projeto, né? Foi um projeto para um cliente que era fazer todo um business plan de uma empresa de telecom. Tá, de value added services ligados a telecom. Era uma empresa privada? Era uma empresa privada, era uma empresa privada, uma empresa que foi comprada por um sheik da Arábia Saudita. Tá. E ele queria fazer toda uma reconfiguração. Sempre tem um sheik na questão. E era interessante porque ele queria ter a presença da empresa dele em todo o Oriente Médio, né?
incluindo, que está um pouco mais distante, e tem perfis um pouco diferentes, mas tem alguma conexão com Turquia e Marrocos. Então eram todos os países do Oriente Médio, mais Turquia e Marrocos. Então foi interessante, foi uma Você chegou aí para Abu Dhabi ou você ficou só em... Eu fui para Abu Dhabi. Diz que quem paga a conta é Abu Dhabi, né? O Dubai lá, eu não sei se é verdade, mas a turma diz que Abu Dhabi é como se fosse São Paulo e Dubai é onde o pessoal aproveita. Eu não tive essa impressão, não, tá? Não, assim, mas pode ser. Tá. Mas uma coisa interessante, eu fiz esse projeto em 2004. Eu não sei se você percebeu, porque quando eu fui para lá, Dubai, você tem aí uma restrição um pouco menos controlada, né? E Abu Dhabi é extremamente controlada, né? Tem um pouco essa... eu passei 2 dias só em Abu Dhabi nesse período, tá? E trabalhando bastante, né? Então chegando cedo e saindo tarde do escritório. Mas tem uma história engraçada que o nosso chefe em comum, Picanso aí, que é extremamente disciplinado, né? Como todo engenheiro do ITA também, a gente estava em Abu Dhabi e a gente fez uma reunião naqueles escritórios, né, fantásticos, altos e tal, numa casa de investimento e tinha umas canetas assim que eles deixaram, uma caneta da Waterman, né? E aí eu olhei pro Picanso, ele olhou para mim e falou, ué, será essa caneta aqui é pra gente levar? Não, é pra vocês levarem, né? Pô, uma caneta de $500. Eu falei, pô, se eu soubesse eu tinha levado todas na Picanso. E aí levamos só 2. Era como se fosse a BIC, cara. Ali o dinheiro realmente uma coisa incrível. Mas continua. Mas foi muito interessante porque foi em 2004 e houve uma transformação. Dubai estava passando por um processo de transformação muito grande naquele momento. Só para você ter uma ideia... O projeto demorou quanto tempo, você falou? Eu fiquei 3 meses. 3 meses, tá. Eu legal. fiquei de abril a julho. Tempo até pra... abril a final de junho, começo de julho. E você já era casado na época, não? Na época, não. Ah, tá. E é interessante porque naquele momento 1/3 das gruas do mundo estavam naquela região. Só para você ter uma ideia, da janela do meu escritório eu olhava, você via 50. Nossa, aquelas gruas, aqueles guindastes de construção de prédio, sabe? É tudo muito grande. Né? Então, muita da coisa que você fala hoje, o shopping que tem o ski downhill, etc., estava sendo construído naquela época. Então, legal. Eu vi muita coisa legal. O próprio Burj Dubai, aquela a torre mais alta do mundo, também estava em construção. Então, é um processo muito interessante de poder ver a mudança que foi. E tem uma questão de mentalidade. Né, uma visão de que ali o dinheiro do petróleo, do gás, ele deveria gerar outras formas de você rentabilizar aquele negócio, porque é um ativo finito. Sim, se é um ativo finito, eu não posso simplesmente usurpar o dinheiro que tem aqui e vou usar e vou curtir. Daqui a Como 10 é que eu invisto numa visão de futuro? Entendi. Então é bem interessante também. Muito bacana. E me fala, Godinho, assim, nessa extraordinária aí, carreira, né? Pô, muita coisa interessante. Qual foi o principal desafio assim, que você enfrentou? Você lembra? Ou dos principais? O que você acha que pode compartilhar com a gente que você lembra? Assim? Desafios são sempre muitos. Eu vou fazer a conexão do que eu falei lá atrás. Você lembra que eu falei que eu boto um objetivo lá na frente? Sim. Quando eu fui de estagiário para consultor na BUS, tem muita gente que pensa consultoria e eu não tenho nenhum problema com isso, tá? São visões diferentes. Eu vou aqui, vou fazer meu MBA, fico mais um tempo e vou para a indústria, vou fazer alguma coisa. Na minha cabeça eu falei assim, o que eu queria fazer? Eu queria ser sócio. Tá. Então eu coloquei naquele momento uma visão, um desejo de dizer, puxa, eu quero ser sócio. E aí eu fui construindo a minha carreira ao longo disso, né? Então acho que o desafio de dizer, puxa, eu queria, coloquei ali e fui construindo, para mim foi um desafio importante. Mas desafios, muitos, né? Mas não teve um assim que você falou, poxa vida, acho que eu fiz errado, não sei se era esse caminho mesmo, ou as coisas foram contribuindo por exemplo, já pensou em desistir alguma vez, não? Do que você estava plantando em alguma coisa desses projetos? Sim, sempre. Já? Sim, sempre? Não, assim, sempre passa pela sua cabeça algum questionamento. Você fala assim, será que é isso que eu quero fazer? Será que, assim, eu acho que um ponto importante, né, e eu tenho uma visão, eu procuro ter uma visão que é a seguinte, eu passei por muitos momentos difíceis na minha vida profissional, tá? Smas eu acho que eles são momentos muito difíceis durante aquele momento. Tem alguma história que você pode compartilhar? Eu procuro olhar depois, eu posso comentar já mas eu procuro olhar depois e falar assim, puxa, como é que o que eu aprendi com aquilo? O que isso me tornou melhor?
o que isso me fez fazer diferente para frente. Legal. Pensa, eu fiquei 18 anos na BUS e depois fui para a McKinsey. Tá? O processo de transição de um profissional sênior de uma cultura para uma outra bem diferente. Então a BUS tinha uma cultura, a McKinsey tem uma cultura forte, tem um jeito de trabalhar diferente. Tá? Então o processo de adaptação, muitas vezes ele é difícil. Né? Então o ponto é como é que você aprende com isso? Como é que você lida com isso? E eu acho que isso para mim trouxe algumas experiências ricas, algumas reflexões que eu olho para trás hoje e falo assim, poxa, foi um momento super difícil, mas hoje eu vejo com outros olhos. Então eu tenho muito essa questão de, poxa, eu tenho momentos difíceis? Tenho, mas eu superei. E o que eu aprendi com isso? É uma coisa que me chama a atenção, não sei se é resiliência ou mesmo flexibilidade, quando a gente olha aí esse mundo que você trabalhou, né, de consultoria, que é um mundo mais estratégico, e aí você me diz hoje que trabalha na Porto, né, que é uma empresa que tem bastante operação, né? Então você pega os corretores, né? Então achei um pouco diferente, eu acho que a cultura. Como é que é lidar com tudo isso? Eu acho que em linha com o que eu gostaria de fazer, que era fazer a transição de consultor para executivo, tem muito da questão de eu começar a aterrissar cada vez mais. Eu posso dizer que tanto a BUS quanto a McKinsey sempre tiveram linhas de atuação que também se aproximavam da execução pelo cliente, mas era sempre pelo cliente. Tá. Né? E eu acho que uma das coisas bacanas nesse processo é começar a ter a responsabilidade sobre as ações que eu estou fazendo de forma mais direta. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, e eu acho que uma das grandes diferenças, né, e inclusive eu tive depois a oportunidade de conversar com uma ex-colega da McKinsey que também fez essa transição e a gente viu esse ponto em comum, era justamente dizer o seguinte: uma das diferenças que eu tenho como consultor, como executivo, é a diversidade de temas que eu acabo lidando num próprio dia. Então tem muita coisa, desde relacionamento entre pessoas, diferentes áreas, questões operacionais, questões estratégicas. Lidar com todas essas coisas é um desafio interessante desse novo papel. Mas você tem toda a razão. Eu acho que aqui uma questão, o resultado não é um trabalho de PowerPoint, uma recomendação que alguém vai seguir e vai ter resultado. É muito mais hands-on, né? Assim, eu tenho aqui o efeito concreto das minhas decisões que eu estou fazendo, estou tomando, sejam elas estratégicas, sejam elas de como a gente vai tocar a coisa no dia a dia. E eu acho que isso é uma coisa bacana. Acho que uma outra coisa interessante, para mim foi um grande aprendizado e muito legal, é a questão de poder trabalhar num setor diferente e que tem um modelo de negócio diferente. Eu aprendi e continuo aprendendo muito com os corretores de seguro. Então, como é que eles trabalham, como é a conexão que a gente tem na Porto com os corretores de seguro e como a gente pode potencializar isso, né, trazendo o que a gente faz no Porto Bank e o que a gente faz na Porto, se não trazer mais oportunidades de negócios para melhorar ainda mais o relacionamento que esses corretores têm com seus clientes. Me fala um pouco, Godinho, agora que você tocou, né? O que é o Porto Bank, né? Para quem não conhece, conta aí para nós qual que foi essa estratégia, né? Que a Porto saiu de uma seguradora, dividiu aí em algumas verticais, né? E depois também me fala, que eu não perguntei ainda, né? O que você faz hoje na Porto em termos de responsabilidade, né? Que você falou que é consórcio e tal. Fala um pouquinho mais aí. Legal. A Porto ela é sempre muito associada ao seguro de automóvel, em primeiro lugar. Muitos associam também a seguro de residência, seguro de casa. Tá? Só que a Porto ela é um conjunto de muito mais negócios. E ela vem, esse processo de ter muito mais negócios, não é uma coisa de hoje. Vou dar um exemplo. Consórcio foi criado na Porto em 1976. Então tem muitos desses negócios, tem muito tempo. O que houve foi uma reorganização desses negócios até para a gente poder potencializar, chegar de uma forma mais orquestrada, mais organizada e dar o foco necessário nesses diferentes negócios. Com isso, entre 21 e 22, a gente estruturou na Porto algumas verticais. Então hoje a gente tem 4 verticais na Porto. Tem a vertical de seguros, onde estão ali os seguros de automóvel, seguros de residência. Quando a gente chama ramos elementares, que aí tem residência, empresariais, celular, né? Seguro de vida e etc. A gente tem uma segunda vertical, que é o Porto Bank, onde a gente colocou todos os negócios relacionados a serviços financeiros. Então, por exemplo, a gente tem cartão de crédito. Mais recentemente, agora a gente lançou a nossa conta digital.
produtos de empréstimo e financiamento, fiança locatícia, consórcio, investimentos e agora previdência. A gente trouxe também justamente por entender que no Porto Bank a gente consegue construir muito mais sinergia com o negócio de investimentos, né? Uma terceira vertical é a vertical de saúde, que reúne seguro-saúde, planos odontológicos, saúde ocupacional, e uma quarta, que é a Porto Serviços, que tem a possibilidade de a gente oferecer para nossos clientes e parceiros vários serviços, sejam serviços de guincho, serviços da residência, que a Porto tinha muito, tem muito forte dentro, combinado com seus produtos internos, seguro, por exemplo, o seguro automóvel, seguro residência, né? Mas também tem a possibilidade de oferecer esses produtos para que os clientes possam contratar, né, esses serviços de assistência à residência, por exemplo. Muito legal. Eu me lembro que é um grande desafio, né, para o corretor de seguros, que geralmente o corretor de seguros sempre foi muito mais automoveiro, né, vendia seguro de automóvel, oferecer todos esses produtos diferentes. Então, imagino que o cross-selling hoje deve ter aumentado, né? Acho que o número de negócios para o cliente, imagino eu, não sei se você pode falar, compartilhar, se é público ou não, mas imagino que deve ter aumentado e deve ser uma opção também muito legal para o corretor, para ele poder alavancar suas vendas junto com os clientes, né? Eu tenho falado com muitos assessores aí, me lembro de uma conversa que eu tive com a Invest Smart, com a EQI, principalmente os maiores, né? Que tem aí 1.800, 2.000 assessores, e eles têm hoje desenvolvido um negócio muito bacana, que eles exploram bastante isso. Então, principalmente o consórcio, né? Eu vejo muito eles e o seguro de vida, os produtos de uma forma geral, um pouco mais ligados ao mercado financeiro, eles têm mais facilidade, né? Então, eles estão vendendo bastante isso, e é uma força de venda, porque você já está vendendo ali e tal, e acho que o corretor também tem alguns que também estão entrando no mercado financeiro, né? Não só como previdência, mas também oferecendo outros produtos, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que é sim uma estratégia, a gente trazer cada vez mais produtos e soluções. A gente tem aumentado o nosso cross-selling, é um objetivo que a gente possa aumentar o cross-selling, mas eu olharia isso aqui sobre duas grandes dimensões. Primeiro, para o corretor, né? É uma oportunidade de negócio para ele. Mas eu acho que uma segunda dimensão é que fazendo isso, ele aprimora o relacionamento que ele tem com os clientes. Nas vidas do Então, e a gente tem estudos que mostram que se eu como corretor tenho mais negócios com meus clientes, mais fiéis eles são. Porque eu tenho seguro de casa, eu tenho seguro do carro, eu tenho consórcio, eu tenho previdência, né? Então, com isso, eu estou atendendo de uma forma mais holística as necessidades desse meu cliente, assegurando que o serviço diferenciado que eu presto para esse meu cliente, ele vai ter também para diferentes produtos, né? E tendo aqui produtos Porto com uma qualidade, com um jeito de servir, com um diferencial, com responsabilidade, que eu acho que também é muito importante. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com o Camilo, né, que provavelmente você deve conhecer, o Alexandre Camilo, né, foi presidente Sim. Do Sindicor de São Paulo, enfim, do IRB depois, e eu lembro que ele é corretor, né, eu lembro que ele tinha na época, isso faz bastante tempo, ele tinha lá um questionário que ele fazia com os clientes, onde ele colocava, olha, você é síndico, então eu vou oferecer um seguro empresarial, né, para o condomínio, você tem filhos, e na Porto, que você não comentou, mas eu sei que a Porto tem também, não sei se ainda tem de pet também, tem cachorro, enfim, então ao longo da vida, né, então criança, previdência, né, então ele ia oferecendo esses produtos, isso também alavanca muito a quantidade de negócios, né, Gondi, para o corretor, né, embora que tem que ter, para estudar, não é um negócio tão elementar, mas abre bastante, né? Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida também, né? Esqueci. Eu não tenho a menor dúvida, porque as pessoas têm necessidades. E muitas vezes as pessoas não sabem as necessidades que elas têm. Então, vamos pegar, por exemplo, a Previdência, né? Todo mundo tem uma necessidade de planejamento para o longo prazo, certo? Todo mundo. Todo mundo um dia vai envelhecer, todo mundo vai precisar de renda para frente, todo mundo tem a oportunidade de hoje ir juntando, né, o que eu tenho hoje para poder me programar para o futuro. Mas talvez nem todo mundo conheça de forma adequada o que é a Previdência. Então a necessidade existe, mas as pessoas não sabem que ela tem necessidade ou não associaram, despertaram que ela tem essa necessidade e que existe uma solução que vai ajudá-la para essa necessidade. Então conhecer o cliente, saber as necessidades deles e oferecer, né? Eu acho que muitas das soluções hoje em dia passam por uma situação em que cada vez mais
o corretor, o assessor, ele tem a oportunidade de oferecer. Sim. Ele não pode ter uma visão de tomador de pedido. Alguém bateu na minha porta e fala, eu quero fazer investimentos. Beleza, tá bom, ótimo. Mas e as outras coisas que existem na cidade? Então, ter conhecimento, eu acho que é importante, que também não faz sentido ofertar uma coisa que eu não conheço, ofertar uma coisa de uma forma errada, pode ser ruim, né? E pode prejudicar o meu relacionamento. Se eu te ofereço uma coisa que eu não sei do que se trata e depois esse negócio não dá certo para você, isso não vai minar a nossa relação de confiança? Vai. Então é importante, sim, eu poder ter um conhecimento ou ter apoio. E eu acho que a gente pode também trabalhar nos modelos em que a gente apoia os corretores, os assessores a oferecerem esses produtos. Eu lembro quando eu tive uma passagem além do RI, eu tive uma passagem também pela área comercial e eu fui um dos precursores e eu lancei lá, já existia a escola de corretores, depois a gente mudou o nome para Porto Eduque, né? E com um viés muito mais de ter uma jornada, né? Um viés muito mais digital. Imagino que a Porto Eduque deve ter hoje, acho que a gente tem está ainda trabalhando até bastante. Hoje, né? Isso ajuda, né? Estamos trabalhando bastante neles para cada vez mais trazer mais soluções e apoiar nesse processo de educação. Porque a gente acredita que se o corretor conhece bem, ele tem subsídio para poder oferecer, ele vai oferecer de uma forma muito melhor e vai só trazer resultados positivos no relacionamento dele com os clientes. Bom, aproveitando aqui, fazendo um jabá aqui, né? A gente acredita muito na força dos corretores, os mais 40 mil aí, a força da Porto, através da Porto Bank, né? Da marca que é muito famosa, enfim, uma das principais marcas do país. E por isso que a gente lançou aí o nosso produto, né? O Porto Trígono, né? Antes que eles me corrijam aqui, Porto Trígono 70 Prev, que é 70% renda fixa e 30% em ações. Você comentou da questão da previdência. A gente investe muito em empresas que têm um potencial de crescimento, principalmente em empresas small caps, mas também empresas grandes, assim como a Porto. A gente investe também em a Porto como empresa, né? Empresas que têm poder de se diferenciar. E na previdência cai muito bem, porque essa parte em ações no longo prazo, isso realmente gera aí um retorno muito diferente, né? Não fica muito só relacionado ao CDI, porque a empresa ela vai crescendo e o retorno para o cliente, né? Para a pessoa que investe em previdência pode ser bastante significativo, né? Então a gente está bastante feliz, né? Agradeço de novo aí pela parceria. E aí eu queria perguntar para você também, Goldin, assim, como é que esse mercado de corretores, ele pode aí, eu sei que, como eu comentei, tem muita gente que ainda é automoveiro, o que vocês estão fazendo, né, para que o corretor também se interesse, né, para que a gente consiga também oferecer cada vez mais previdência e tenha mais corretores de previdência? Tem alguma coisa que a Porto está fazendo, enfim? Eu acho que tem várias ações em várias dimensões. Uma delas é no sentido da gente poder trazer mais conhecimento, né, ajudar a explicar para o corretor os benefícios, como ele oferece a previdência para as pessoas, trazer cada vez jornadas mais simples, que possam ajudar o corretor nesse processo de venda e trazer soluções melhores, né? Sejam elas do ponto de vista de portfólio, e aí a entrada do nosso fundo em parceria, eu acho que ele ajuda no sentido de a gente poder ter um portfólio cada vez maior, com soluções diferenciadas e soluções que possam nos permitir trazer cada vez mais uma solução alternativa para o longo prazo. Quando a gente fala assim, olha, eu tenho aqui um fundo que tem ações, muita gente fica arrepiado. Sim, fala assim, sim. Puxa, eu não quero, não sei o que lá, volatilidade. Tem mais risco. Tá? Mas se você parar para pensar, eu estou pensando num produto de longo prazo. Sim. Se a gente fizer uma curva histórica, pega 10, 15, 20 anos, bota a curva de crescimento do valor de ações, né, versus outras curvas, a gente vê que existe uma curva histórica de crescimento muito grande. Tem volatilidade? Tem, mas se eu pego no longo prazo, essa volatilidade ela é quase que ruído em momentos específicos. Ah, óbvio, no momento em que eu vou resgatar, pode estar suscetível àquele momento assim? Sim, mas no longo prazo, que é onde a gente deveria estar olhando, é um resultado muito positivo. Então eu acredito que a solução que as pessoas têm é compor um portfólio. Não é que eu vou botar tudo 100% numa coisa, ou na outra, ou na outra. É ter um portfólio e poder se alavancar, poder aproveitar os momentos e as oportunidades que a gente tem de crescimento. Eu posso dizer, eu já sou cliente do nosso fundo. Tá? Oh, que legal. Eu faço muito legal.
Eu faço todo final de ano, eu faço as minhas continhas para poder maximizar o meu benefício tributário. Sabe aqueles 12% da renda bruta que a gente vai e coloca? Legal. Eu faço. Sempre final do ano, por volta do dia 20, eu faço minhas contas, pego lá todos os meus limites do ano, vou fazendo. Por quê? Porque eu acho que é importante e acho que todo mundo deveria fazer e acho que todos os assessores e corretores deveriam estimular seus clientes a fazer essa continha e ver o benefício tributário que a gente tem. Legal. E aí eu digo, quanto eu tenho que fazer de aporte? Faço, gero meu boleto, pago antes do prazo para dar tempo de compensar e entrar nos fundos antes do final do ano, né? E aí quando eu faço isso, eu vejo qual que é a minha alocação. E eu coloquei na minha desse ano já, porque já tinha o nosso fundo aberto, já coloquei um percentual da minha alocação no nosso fundo. Pô, puxa, mas está em um momento turbulento. Se a gente for olhar hoje, hoje, com a cota de hoje, pensando nos últimos dias do ano passado, começo desse dia, momentos turbulentos, mas está menos alguma coisinha. Tá tudo bem, porque eu não estou olhando para a minha rentabilidade para esse momento de agora, para esse... Aqui é um microfilme, eu estou olhando para um macrofilme, eu estou olhando para o período lá na frente. Então, eu acho que é importante a gente ter essa disciplina, né, e trazer este fundo com essas características, que tem uma agenda variável, etc. Sim, é para poder me beneficiar numa visão de longo prazo, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Isso faz parte de todo um letramento, todo um aculturamento que a gente precisa fazer cada vez mais. E obrigado pela oportunidade de estar aqui podendo falar isso, para a gente poder difundir isso para as pessoas, né? Para os assessores, para os corretores, para que eles possam ter isso em mente e levar isso em consideração para frente. Então, ponto número 1, previdência é fundamental e para todas as pessoas é importante. Quer que eu te dê um outro exemplo prático? Eu tenho 2 filhos, falei no começo da nossa conversa, né? Eu tenho uma filha de 7 meses e um filho que vai fazer agora 3 anos. Os 2, na semana que eles nasceram, eu abri um plano de previdência para eles. Olha que legal. Tá? Então eu faço um plano de previdência, eu com o meu perfil, não é todo mundo assim, eu não sou uma pessoa que quero todo mês fazendo a contribuição, mas eu tenho a disciplina, quando eu recebo meu bônus, eu pego um pouquinho, boto para o meu filho, um pouquinho para minha filha, né, boto um pouquinho para minha previdência, então eu prefiro fazer em aportes, em vez de fazer contribuição mensal. Tem gente que fala, puxa, eu me disciplino muito mais se todo mês eu coloco um pouquinho. Beleza, não tem certo ou errado. Tem o que é bom e o que funciona para cada um, mas é importante fazer. Agora, por que eu faço isso? Porque esse dinheiro na previdência que eu estou colocando para o meu filho e para minha filha, eu vou usar provavelmente lá na frente, talvez para ajudar na formação deles. Eu tive a oportunidade de estudar no ITA. Eu não paguei pelo ITA, né? Eu fui para Kellogg, fui patrocinado pela BUS, pela minha empresa. Sim. Nem todo mundo tem isso. Se eu quiser, de repente, meu filho quer fazer um intercâmbio, meu filho quer fazer faculdade fora, meu filho quer fazer uma excelente faculdade, mas que é paga no Brasil. Qual que é o problema? Pode ser que ele use para isso. Pode ser que ele use para os primeiros anos da vida profissional dele, para ele poder comprar o primeiro carro dele, comprar o primeiro apartamento dele. Então tem muitas coisas pelo qual a minha família, né, os meus filhos, podem precisar no futuro. Sim. Então, eles têm. Então, eu acho que é importante, todo mundo deveria ter em mente que faz sentido pensar numa previdência. E, de novo, sempre com uma visão de que previdência é longo prazo. Tá? Para mim, previdência deveria ser no mínimo 10 anos. Até para poder maximizar o benefício tributário do regime regressivo. Sim, né? Sim. Poxa, eu deixo, vou reduzir 10%. Mas tá bom, ter 10% tá bom. Não. Usa mais, continua usando, né, a previdência para frente. Mas tem que ser no longo prazo. E eu acho que aí, voltando ao tema, casar as estratégias que tem renda fixa, renda variável, né, ações, multimercado, juros. Eu acho que tem uma forma de você criar um portfólio diversificado, para quê? Por um lado, por uma proteção, mas também por uma forma de você poder capturar os benefícios quando você tem os ventos, aqui o vento movendo a vela para frente. Né? E contribuindo o que você está falando, né, é engraçado como, principalmente o brasileiro, ele sempre pensa em investir quando as coisas estão caras. Né? Então, hoje a gente está vendo um movimento, né, do mercado que está
os papéis, né? Você pegar o nosso fundo hoje, está nos preços uns mais baratos históricos, quando você divide o preço dividido pelo lucro que as empresas estão dando, né? Então, assim, é uma baita de uma oportunidade, só que as pessoas, poxa, o Brasil está indo e tal. E aí, quando as coisas estão boas, é que as pessoas compram. Justamente deveria ser diferente, porque a gente está olhando, como você comentou, no longo prazo, né? Então, na nossa visão, é um pouco diferente. Então, você deveria comprar, né? Cada vez mais quando as coisas não estão boas, para você lucrar lá na frente. Quando as coisas estão boas, você não deveria, né? Ou não seria ser tão interessante, né? Quando o Brasil está num momento diferente, quando a bolsa está muito melhor, né? Mas eu acho que tem uma questão que as pessoas do Brasil ainda passam por um processo de aculturamento numa visão de longo prazo, tá? Eu acho que vamos pegar a minha geração, tá? Assim, eu cresci num momento em que a gente tinha hiperinflação, tá? Eu era pequeno, mas você tinha hiperinflação. Você tinha o overnight. Você pensava com uma visão muito de curto prazo. Sim. E depois você passou por um processo de estabilização financeira, né, da moeda. Então você fala, olha, eu começo a ter uma visão mais de longo prazo. Só que isso é um processo de aculturamento. Não é trivial para as pessoas dizer, não, eu estou começando a juntar aqui pensando muito lá na frente. Então a gente passa por um processo de aculturamento. Eu acho que tem um aspecto que as pessoas começam a se dar conta, mas elas ainda não ainda caiu a ficha de uma forma completa. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Muita gente fala assim, quando eu me aposentar? Perfeito. Você vai se aposentar baseado em quê? Se a gente pega a Previdência Oficial, a gente vê as reformas que a gente teve que fazer ao longo do tempo, a gente vê as notícias das necessidades de reforma para transformar cada vez mais a Previdência Oficial num negócio sustentável ou autossustentável. Sem entrar aqui em detalhes, mas fica claro que existe uma oportunidade e uma necessidade de uma complementação, né? Então, eu vou viver só da Previdência Oficial no futuro, talvez isso não me assegure o nível e padrão de vida que eu gostaria de ter. Então, a oportunidade de ter uma complementação, olha a oportunidade da Previdência Privada aqui, né? Então, existe essa necessidade olhando para frente. Outra coisa, a gente está vivendo mais. Eu participei outro dia de um painel, inclusive com um especialista inglês, com uma cientista brasileira, sobre a Previdência e quais os impactos que o aumento da longevidade vai ter. A gente vai viver mais. A gente, inevitavelmente, vai ter que trabalhar mais tempo. Será que o nosso planejamento hoje pensa nisso? Porque não dá para achar que daqui a 20 anos a gente vai se aposentar com 60, 65, mas a gente não vai viver até 75, 80. A gente tem boa parte de nós vai vender até 90 e poucos, sim. Quase 100. Né? O nosso planejamento financeiro hoje em dia, ele está considerando isso? Ou eu tenho que levar isso em consideração? Né? Então isso vai ensejar mudanças, inclusive nos nossos hábitos. Talvez o nosso modelo de trabalho no futuro seja diferente. Eu não sei se eu vou parar de trabalhar com 60 anos, mas talvez eu queira trabalhar de uma forma diferente. Sim. Então eu vou ter um trabalho part-time, né? Mas para fazer isso eu não vou ter renda equivalente ao part-time. Como é que eu estou me protegendo para isso? Então eu vejo aqui um aspecto muito importante para a gente pensar na Previdência. E acho que a Previdência também é um elemento importante de planejamento sucessório, né? Porque é um recurso que não passa por inventário, então o recurso fica disponibilizado rápido, não tem uma tributação de TCMD, né? Inclusive houve um julgamento recente no Supremo, né, que confirmou de que a Previdência não está sujeita à incidência do TCMD. Então eu acho que isso é importante para que a gente use, né, os diferentes benefícios, sempre numa visão de que a Previdência é um instrumento importante no longo prazo. Legal. Não, é bacana isso, porque no fundo, antes de vender o produto, você tem que conscientizar a pessoa dessa nossa nova realidade, né? Então, acho que isso realmente tem muita coisa ainda para a gente fazer, né? Principalmente é um país que sempre tem altos e baixos e não tem muito essa cultura de longo prazo, né? Mas, pô, bacana. E uma coisa que eu queria perguntar para você nessa sua trajetória aí, qual foi o conselho aí, o melhor conselho que você recebeu hoje? Tem algum? Melhor conselho que eu recebi até hoje. Eu já recebi tantos conselhos, né? Eu acho que talvez um dos principais conselhos que eu recebi
é que antes de você achar que não é possível fazer, pensa e se desafia a fazer. Entendeu? Às vezes o não, ele é muito fácil, né? Eu acho que o desafio aqui é como é que eu transformo um não consigo numa forma de eu superar esse desafio. Então, uma das coisas que eu sempre discuto com meus times é assim, o não é fácil, não dá para fazer, né? Mas se você vai entender o porquê que não dá, será que não tem um jeito da gente conseguir fazer? Obviamente estou falando das coisas corretas, das coisas boas, para buscar um resultado positivo, entendeu? Mas a coisa é impossível até alguém lá fazer, tá? Muito bom. E se a gente pudesse olhar para trás, né, e falar assim, pô, o Goldin, hoje o que diria, né, para o Goldin de, sei lá, 20, 30 anos atrás, né, que você pudesse refazer alguma coisa? Eu acho que o conselho que eu daria para trás, quer dizer assim, acredita e continua buscando os seus objetivos e talvez desde mais cedo na minha vida sempre buscar dar um passo para trás e tentar olhar a coisa sob uma perspectiva mais ampla, né? Eu acho que a gente tende às vezes muito acabar entrando muito naquilo que está me preocupando, no detalhe da coisa, e eu acho que muitas vezes isso é fundamental, mas a gente nunca pode perder também o big picture, né? E como é que isso se insere, como é que você sai da situação e tenta se organizar para chegar adiante. Você mudaria alguma coisa nessa trajetória que você fez, não? Eu acho que mudaria algumas coisas sim, mas são muito mais coisas em como eu reagi, como eu me portei, do que assim, eu não teria feito isso, eu não teria... Eu acho que é como eu teria feito. Como eu teria tido a calma, como eu teria procurado olhar um outro lado, eu acho que sim. Mas eu acho que eu não... eu acho que eu não me arrependo das escolhas que eu fiz, mesmo as mais difíceis, mesmo aquilo que me trouxe mais desafio, ou que os resultados não chegaram aonde eu queria, porque... Senão eu não quero ficar sofrendo, dizer, putz, mas e se eu tivesse feito aquilo daquela forma e seria diferente? É natural, a gente faz isso, mas eu tento evitar fazer isso hoje em dia e olhar para trás e dizer o que eu aprendi com aquilo, o que eu vou fazer de diferente para frente. Tá? Eu acho que isso para mim foi um dos aprendizados que não foi fácil, mas não adianta ficar sofrendo por o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer no passado. E olhar para frente. Mas como é que eu olho para frente e tento encarar de uma outra forma. Legal. Ô, Goldin, agora a gente começa aquele momento que é o momento Maria Gabriela, a gente chama aqui. A gente chama aqui o modelo bate-bola aí tem no mercado de investimentos, o pessoal fala o high frequency, enfim, que é aquele momento que a gente vai fazendo aí. Começando aí, qual que foi a sua melhor viagem aí? Eu gostei muito de algumas viagens que eu fiz de mergulho para Bonaire. O melhor filme que você já assistiu? Não sei te dizer. Você gosta de filme, não? Eu gosto de filme, mas assim, eu não sei se eu tenho aquele ou melhor. Eu quero aprender a ser cada vez uma pessoa melhor. Mas talvez isso ficou muito fluffy. Mas assim, eu acho que eu quero aprender a cozinhar melhor. E uma pessoa que você admira? Eu tenho uma pessoa que eu admiro, muito interessante, um cara chamado Ernest Shackleton. Ele era um aventureiro. Eu gosto bastante da história do Ernest Shackleton. Qual é o nome do livro mesmo? Eu sei que o nome da expedição é Endurance. Mas eu acho que o nome, eu esqueci. Eu tenho um livro que é The Endurance. Em português tem um nome, eu me lembro. Bom, enfim. E o que é sucesso para você? Acho que é conseguir ter a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas. E nos negócios que eu lido. Pô, legal, pô, muito bacana, queria te agradecer, história assim, impressionante, parabéns pela carreira. Aliás, eu queria fazer, um dia se você não quiser trabalhar na Trigo, não pode vir aqui, porque você, cara que mergulha, que é do mercado financeiro, é engenheiro, piloto, é um cara muito além do óbvio, a gente adora coisa que é além do óbvio. E de novo, assim, obrigado, se você quiser falar aí as considerações finais, a gente já encerra aqui o nosso programa.
Não, muito obrigado mais uma vez pelo convite, foi super bacana, super leve. E eu espero que tenha trazido aqui elementos para reflexão dos assessores, dos corretores que estão vendo a gente, né? E que possam trazer elementos para que eles também possam ser pessoas melhores, né? Na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Eu gosto muito quando a gente pode compartilhar um pouco de histórias, exemplos, né? Porque eu também aprendo muito com eles e aprendo muito com as nossas reflexões, com nossas discussões aqui. Para mim é super bacana também. E acho que talvez, só para, como você falou antes, fazer um jabá aqui também, aproveitar esse momento e destacar a importância que os corretores e os assessores têm em trazer um elemento muito importante para a vida das pessoas, que é o planejamento financeiro, sobre diferentes aspectos. E eu acho que a Previdência, sem dúvida nenhuma, é um elemento muito importante, né? E isso tem a ver com muitas das coisas que a gente falou hoje. Objetivos de longo prazo. Se eu tenho objetivo de longo prazo, eu tenho que... Uma das coisas é poder financiar esses meus objetivos de longo prazo. Então, a gente falou hoje sobre sonhos, sobre objetivos, e eu acho que tem um papel importante, né, que os assessores, os corretores têm de poder trazer essa ferramenta, essa solução que muita gente talvez nem conheça direito, ou que muitas vezes as pessoas tenham uma visão pré-concebida que muitas vezes talvez não bata com o que é com a realidade. Então, muito obrigado a vocês por trazerem e ajudarem a despertar o interesse das pessoas ou o conhecimento das pessoas sobre um negócio tão importante que é a Previdência, assim como outras soluções do Porto Bank. Depois a gente pode falar mais sobre elas. Faz mais um. Mas vamos falar da Previdência, que é onde a gente está aqui na nossa parceria, né? E muito obrigado pelo convite. Espero também de novo ter conseguido ajudar, inspirar, ou pelo menos trazer elementos para que as pessoas possam pensar e refletir nas suas vidas pessoais e profissionais. Muito obrigado. Super. Advisors, corretores, muito obrigado de novo. Mais aí um episódio aí muito legal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um grande abraço a todos.